adversário do São Paulo no clássico de amanhã. O Corinthians fechou nesta sexta-feira a preparação para o grande clássico contra o São Paulo, sábado, no estádio do Morumbi. E o técnico Dorival Júnior ganhou retornos importantes para essa partida. Memphis Depay e Romero, que estavam suspensos contra o Ceará, retornam, assim como o zagueiro Gustavo Henrique, que foi poupado da última partida por um controle de carga para evitar lesões. Em compensação, não vai ter Hugo, lateral esquerdo, que passou por uma cirurgia na região inguinal, e também Maicon, que ainda tem um problema na coxa direita. Yuri Alberto também segue fora do Corinthians para esta partida. Ele tem transição física e ainda está se recuperando para voltar 100%, e o Yuri talvez seja o grande nome do Corinthians até aqui na temporada. Qual que é a ideia do Corinthians? Claro, além de vencer o Clássico, chegar o mais perto possível do G6, sonhar com o G4 no Campeonato Brasileiro, embalar a segunda vitória seguida depois de ter vencido o Ceará e também dar a possibilidade para outros jogadores que não tinham sido tão importantes na primeira metade do ano tentarem o seu espaço, tentarem alcançar algo importante para o Corinthians neste final de temporada. Vale também a grande possibilidade de jogar o São Paulo cada vez mais para baixo na tabela, quem sabe na zona de rebaixamento. Ânimos não faltam para o Corinthians nesta rodada do Campeonato Brasileiro, embora jogue fora de casa na reestreia do Crespo no estádio do Morumbi ao lado da torcida. Vai ser páreo duro, mas o Dorival está confiante na preparação que fez. Teremos mais um compromisso muito complicado, muito difícil, um clássico, e que com certeza nos trará muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos. Eu espero que estejamos preparados, focados, totalmente concentrados para um jogo de tamanha importância e que façamos aí uma grande apresentação em busca do melhor resultado possível. E no final de semana vai ter clássico também no Rio de Janeiro. O duro é o cara esperar até o dia 8 para fazer isso. Né? Esse gosta de atrasar o Corinthians, né, velho? Eita, Augusto Melo, hein? O cara que nasceu para atrasar o Corinthians, velho. Thiago Lima, né? Samir, nós temos que aceitar que o Corinthians não vai contratar ninguém. Infelizmente vamos ficar com esse elenco fraco e torcer para não cair para a Série B. Né? E o time titular do Corinthians que tem mais de 32 anos. Só o Carrídio. Tem o Martínez, tem o André Ramalho. Não é. Vocês estão muito loucos com essas histórias aí, velho. Entendeu? E a questão, velho, vamos tirar a idade, acima de 30, ou 29, ou 28, ou 33, ou 34. O time do Corinthians é ou não é morto fisicamente? O que está acontecendo com a preparação física do Corinthians? Esse é o problema. Não falamos do Memphis também, né? Quantos anos tem o Memphis? É jovenzinho também? Revelação da Holanda que veio pro Corinthians? E o Garro? Toda hora é uma dorzinha. Dói aqui, dói ali. O Maicon volta, contratura muscular. Gustavo Henrique volta, também cansaço muscular. Martínez corre, depois ele corre 2 jogos, 3 ele fica morto. O Carrídio tá aí mais do que todo mundo tá vendo, né? Mais de 20 partidas se arrastando. Cara, o time tá morto, velho. Esse é o grande problema do Corinthians hoje. Porque eu falei pra vocês já, se esse time tivesse inteiro, nem precisava contratar, dava pra aguentar. Hugo, Mateuzinho correndo, aí na zaga Gustavo Henrique, André Ramalho, o Anchileri. Imagina o Anchileri inteiraço fisicamente. Aí você vai pro meio campo, Martínez inteiraço fisicamente, Carrídio inteiraço fisicamente, Garro inteiraço fisicamente, o Bidon jovem, Memphis voando fisicamente, e o Yuri Alberto, meu irmão, é time para ser campeão da Copa do Brasil. Porque jogo eliminatório, mata-mata, tudo pode acontecer. Agora, eu falei bobagem? Esse time inteiro físico. Ó, o problema... Agora foi um checkmate, né? O problema do Corinthians é ou não é físico? É ou não é de um time cansado? Você pega todos esses caras 100% fisicamente. Anchileri, Carrídio, Martínez, Garro, Memphis. Você põe o Yuri e o Bidon, que não tem problema, né, envolvendo essa questão. Mais ali o André Ramalho. Imagine o André Ramalho, meu amigo, bem fisicamente. O Anchileri, Carrídio, Martínez, Garro, Memphis. É time para ser campeão, velho.
Só que qual é o problema? Por que tem que contratar? Porque os caras não jogam. Eu levantei aqui a tese, meu amigo. Eu levantei a tese aqui e começaram a falar agora sobre isso. O Dorival Júnior nunca escalou o Corinthians com Garro, com Memphis e Yuri juntos. Como resolve isso? Preparação física do Corinthians? Como é que resolve isso? Hein? Como é que resolve? Tem jogador que precisa se cuidar, tem jogador que precisa parar de ir para a noite, tem jogador que precisa entender que o Campeonato Paulista já acabou faz 4 meses. Tem que parar de comemorar, velho. Que parece aquelas festas antigas dos hebreus. Quantos meses de festa nós vamos ter do Campeonato Paulista? Quantos meses de festa do Campeonato Paulista? Não adianta. Ó, e eu vou falar uma coisa para vocês agora. Tem jogador que vai melhorar. Sabe por quê? Porque Ramon Dias foi contratado pelo Olímpia do Paraguai. Mas, Samir, tu é louco? É, sou louco. Emiliano, graças a Deus você vai sair de São Paulo. Graças a Deus. Seja feliz em Assunção, no Paraguai. Seja feliz em Assunção. Seja feliz lá no Paraguai. Seja feliz. Curta o Paraguai. Vai lá comprar uns produtos eletrônicos, né? Graças a Deus. Graças a Deus que você não vai estar mais em São Paulo, Emiliano. Graças a Deus. Sabe? Para meio entendedor, para um bom entendedor, quer dizer, meia palavra basta. Tá? Vocês não querem que eu dê mais detalhes, né? Vocês não querem que eu dê mais detalhes. Hein? Ah, né? Vocês não querem que eu dê mais detalhes, né? Né? Habla. Rolê? O meu espanhol tá em alta. Rolê? Rolê hoje de novo? Vamos hoje, rolê? Vamos? Entendeu? Né? Graças a Deus. Eu acho que vai ter jogador do Corinthians que vai jogar um pouquinho mais. Entendeu? Eu acho. Ainda bem, né? Ainda bem que foi embora. Começou, agora termina, né? Essa metade de sacanagem, só pode. Pô, você já entendeu. Muita gente já... É só pegar o mistério. É só... Liga os pontos. Liga os pontos. E o que eu tô falando aqui é informação, tá? O que eu tô falando aqui é informação. Que saiu do CT Joaquim Grava para mim. Então estou aqui oficialmente agradecendo o Olímpia do Paraguai. Entendeu? Oficialmente eu estou agradecendo o Olímpia do Paraguai. Tá bom? Por contratar o Ramon Dias e vai levar o Emiliano junto. O Ramon, leva o Emiliano. Pelo amor de Deus, velho. Hein? Leva o Emiliano. Tá? O Marcelo Siqueira, ninguém me chama pra esses rolês. Meu irmão, fica na tua. Tu é casado, velho. Pô, a Sandra fez aniversário agora. Você quer ir pra esses rolês mesmo, velho? Pô, meu irmão. Faz isso não, velho. Faz isso não. Tá? Emiliano, rei do camarote. Por que camarote, hein? Vocês viram alguma coisa? Camarote? Hein? Então, o grande problema do Corinthians é esse. Hoje. Mas nem é questão de contratar, né? É a questão de você ter aí, né,
os jogadores podendo atuar. Acho que é o mais importante, tá? Ainda sobre o mercado da bola do Corinthians, o Carlos Vinícius baixou mais ainda a pedida para jogar no Coringão, R$800 mil por mês, tá? Com luvas de 500 mil. Um contrato talvez de... um contrato talvez de... um contrato talvez de 2 anos seria. Então o Corinthians não quer também, né? O Corinthians não quer. Enfim, velho, o Carlos Vinícius é uma discussão boa, né? Porque é um centroavante, 10 anos de Europa, foi reserva de grandes atletas, né? Lá no futebol europeu. Né? Sempre onde o clube que foi jogar teve concorrência boa, né? Um time que ele foi jogar, o Falcão era o centroavante. No outro, o Harry Kane lá, né? O Harry Kane, né? No outro, era o Icardi. Enfim, então é um cara também que sempre foi reserva de grandes jogadores, tá? Mas não é 1.300.000 para ser reserva do Yuri. 500 de luva uma vez só, entendeu? Seria 800 por mês. Harry Kane, né? O Harry Kane, né? Enfim, mas enfim, mas tá, né? iCarly. Icardi não, é Icardi. Você vê que eu pro futebol europeu esquece, né, velho? Vamos falar do jogo de amanhã, tá? Que eu acho importante, né? A gente falar da partida de amanhã, tá? iCarly. Quem já assistiu iCarly? Vamos pro jogo de amanhã. O Corinthians... Como que é aqui? Sabe, posso estar enganado. Mas quando a oportunidade bate na porta com vontade e você recusa, vamos ver a grande perda, como já vimos. Vamos ver qual time que ele vai aceitar, tá? Que ele vai aceitar. Vamos lá. Sabia para tradutor. Vamos falar do jogo de amanhã, Corinthians e São Paulo, né? Escalação do Majestoso. Cara, é bom a gente lembrar uma coisa, né? O Corinthians, ele vai ter o desfalque do Mateuzinho, que eu não sei se é bom ou ruim. Alguém pode me informar aí? Alguém que está aí no chat? Alguém poderia me ajudar nisso? Hein? Se alguém puder me ajudar, se o desfalque de amanhã, né? O desfalque amanhã do Corinthians, o Mateuzinho, se é bom ou ruim pro time, porque até agora eu fico na dúvida, né? O Mateuzinho não vai jogar, eu comemoro. Um lateral que não marca, não sabe cruzar, não sabe fazer nada. O substituto é o Félix Torres. Caramba. Lascou. E aí, meu irmão? E aí eu vou ter que, né, tem que mexer na cabeça, tem que dar um parafuso. Mexer aqui na cabeça, né? Para ver, para tentar analisar como é que se pagaram um bando de idiotas. Como é que eles pagaram nesses 2 jogadores mais de 10 milhões de dólares o pacote? Dá uns 11 milhões de dólares. Hein? Dá uns 11 milhões de dólares esse pacote. Como é que eu vou elogiar alguém que faz isso? Isso não é informação, é direito à opinião,
Liberdade. Eu acho que o Mateuzinho só pagaram 5 milhões de dólares. Por quê? Porque fizeram uma das maiores vergonhas da história do Corinthians. Contrataram o Mateuzinho e colocaram o cara para treinar. Só que não tinha assinado o contrato. E não tinha nem acertado direito. Aí a situação ficou vergonhosa. O jogador que treinou e nunca jogou no Corinthians. É vergonhoso isso. Aí acho que alguém falou assim, meu irmão, precisamos contratar agora de qualquer jeito. Só pode, velho. Porque você não contrata... O Marcelinho Carioca, que veio do Flamengo, não veio custando isso. Um meio atacante. Cara, você não paga no terceiro reserva do Flamengo 5 milhões de dólares. Esse tipo de negócio, velho, tinha que expulsar o cara do clube, velho. Não tem como. Aí você paga 4 no Kaká, você paga 5,5 no Félix Torres. Ô, meu irmão. Então, não... Sabe, velho? É difícil, viu, velho? É difícil, é difícil, é difícil. Tá? É muito difícil. O amigo imaginário ajudou o Igor, né? É muito difícil. Tá? Vamos lá na escalação. Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Deve ser essa linha de 4, né? Ou ministro da Educação no lugar do Gustavo Henrique. Ou ministro da Educação no lugar do André Ramalho. Vai depender se o Gustavo Henrique está liberado ou não. Porque também não podem informar se o Gustavo Henrique joga ou não. Que senão vai fazer toda a diferença contra o São Paulo. Nossa, eu fico imaginando se uma informação dessa vazar. Meu Deus. Você imagina, assim, eu fiquei sabendo que o São Paulo está 5 dias tentando descobrir se o Gustavo Henrique joga. Né? Vocês imaginem. Você imagina quando sai a escalação uma hora antes do jogo, Gustavo Henrique, primeira coisa que eles vão olhar, o Gustavo Henrique tá aí? Porque não podem informar se o cara tá recuperado ou não, se pode jogar ou não, se tá relacionado ou não. Duro, viu? Aí vamos pro meio campo. O meio campo já começa mal com o Ranieri, né? Já começa mal com o Ranieri. O Thiago perguntou, não entendi por que o Bidu ganhou a posição do Anchileri. Nem eu entendi. Nem eu entendi. Tem 2 jogadores no Corinthians. Tem 2 jogadores no Corinthians que estão cansados. Cansados. Ai, meu Deus. Obrigado, Olímpia. Obrigado, Olímpia. Tem 2 jogadores do Corinthians que estão cansados. Olímpia. Olímpia tá disputando alguma coisa esse ano? Eu vou torcer pro Olímpia. Tá ainda? Tá disputando Libertadores, Olímpia? Eu não lembro onde tá o Olímpia. Anchileri e Carrídio. São 2 cansados. Os caras estão morrendo. Mas eu não tiraria do time. Porque você tira o Anchileri, aí vem o Bidu. Cara, o Bidu... Meu irmão, o Bidu de vez em quando ele acerta um chutão e faz um gol, beleza. Mas na marcação é o terror. E no lugar do Carrídio, o Martínez não arma jogo. O Bidon, no jogo lá no Castelão, parecia que tinha 42 anos. Sabe? Jogando na experiência. Bidon me lembrou muito do Queiroz. Tá? Então, velho, sinceramente, se correr o bicho pega,
Se ficar, o bicho come, não é? Você não tem pra onde ir, velho. Você tira o Carrídio, aí você põe o Bidon e ele não corre. Você tira o Carrídio, tem um magnífico Rian. Mas tem gente que não pode falar nada, né? Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao Alerta Corinthians. Corinthians que enfrenta o São Paulo nesse final de semana, clássico decisivo, né? Corinthians e São Paulo, né? Corinthians procurando se manter aí nas primeiras posições, precisa muito dessa vitória para conquistar os seus objetivos. Tem alguns desfalques, é verdade, o Roberto não joga, Memphis Depay volta por outro lado, Matheus Bidu titular, Thales Magno deve ser titular, ao lado de Romero e Memphis Depay no ataque. Deixa sua opinião, estão confiantes na vitória do Timão? Deixa aí a opinião, seu palpite ou placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!